CIAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa tarde de estudos. Vamos iniciar o estudo de hoje em torno do livro Recordações da Mediunidade, da nossa irmã Ivone do Amaral Pereira. Iniciaremos com a leitura do Evangelho, a prece, antes de começarmos os estudos. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. A fé e a caridade. Meus queridos filhos, recentemente eu vos disse que a caridade sem a fé não é suficiente para manter entre os homens uma ordem social capaz de torná-los felizes. Eu devia dizer que a caridade é impossível sem a fé. Na verdade, podereis encontrar impulsos generosos, mesmo em uma pessoa que não tenha religião. Mas essa caridade austera, que só se exerce pela abnegação, pelo sacrifício constante de todo interesse egoísta, somente a fé poderá inspirá-la, porque é ela quem nos faz carregar a cruz desta vida com coragem e perseverança. Então, nós lemos sobre a fé, né? Muito importante. Fazer a nossa prece. Amado Jesus, mais uma vez nos reunimos em Teu nome, em nome de Deus, junto com os benfeitores da nossa casa, a quem evocamos, o altivo, bem como a direção espiritual do CIAP, os amigos queridos, as irmãs. Em nome desses espíritos, em nome da Dona Ivone, mentora dos estudos de hoje, Leon Denis, Allan Kardec, em nome do amor, em nome do nosso amor, em nome do Teu amor, Jesus, mas acima de tudo, em cima do amor de Deus, nosso Pai, damos por iniciados os estudos da tarde de hoje. Que assim seja. Vamos lá. Você é a primeira vez que está vindo, não é? Eu lembro. Mas para esse estudo é a primeira vez. Hoje eu penso... Pode sentar aqui na frente, sempre que a senhora falar no microfone. Porque está sendo transmitido, aí as pessoas não ouvem. Nós estamos estudando o livro Recordações da Mediunidade. No início do estudo a gente fez uma biografia da Dona Ivone. Então esse médium exemplar, dedicado, fiel a Kardec, a Jesus. Estamos estudando as obras dela. Já estudamos Devassando o Invisível, que é a experiência dela, e agora o Recordações da Mediunidade, que é o último livro que ela escreveu. Então a gente já está no meio do livro, mas você vai entender, e qualquer dúvida, você pergunta. Eu vou ter que ler um pouco, não tem jeito, eu tenho que ler. Mas sempre a gente vai parando e explicando, tá? Como é que é seu nome? Estela. Tá, então vamos lá. Nós estamos num capítulo... Deixa eu ver o nome... O título do capítulo. O capítulo se chama Materializações. Materializações. A gente está no meio do estudo desse capítulo. Já está no meio não, já está no término. Então, o que ela diz aqui no final? Tem mais 2 páginas sobre as materializações. A senhora sabe o que é materialização. Muito bem. Nesse Comenos, a entidade Roberto
A partir daquela data, não mais se afastou da minha trajetória durante 6 longos anos. Juntos trabalhamos em curas de doentes e obsidiados, revelando-se ele excelente no tratamento de enfermidades infantis e pulmonares. Sua ação sobre as entidades suicidas foi notável e dir-se-ia missão ou certamente resgate de deslizes idênticos em existência remota, visto que na última que tivera no século XIX não fora suicida. Então vamos lá, falar esse pedacinho, comentar. A Dona Ivone passou por um período da sua vida, aos 42 anos de idade, em que ela teve um surto e ela desmaiou e ficou 2 meses desmaiada, 2 meses. E sobreviveu em fruto da caridade alheia, que mecanicamente lhe dava o alimento. E depois desse período, ela despertou, levou mais de 1 ano em convalescência, mas ela lembrava de tudo que aconteceu, E depois ela voltou aos trabalhos. Nesse caso aqui, que ela está se referindo às materializações, ela falou do Roberto de Canalejas. Quem foi Roberto de Canalejas? Foi o marido dela numa encarnação anterior. Ele se chamava Roberto e ela Leila. E nessa encarnação, uma encarnação antes da Dona Ivone, Leila se suicidou. Roberto era médico. Ela saiu de casa, ela foi em busca de notoriedade pela Europa, tocando piano com um grupo. O marido, muito desgostoso, muito triste, acabou se contaminando com o vírus da tuberculose, que ele tinha um hospital, trabalhava no hospital, e levou para casa. A experiência acabou se contaminando, contaminou também a filha pegou, os 2 morreram, desencarnaram. E depois disso aí, a esposa, chamada Leila, não aguentou a pressão, as dificuldades e acabou se suicidando. Isso aí foi no final, meados para o final do século XIX. E ela morreu lá em Portugal. Ela viveu muito em Espanha, França e Portugal, onde o pai dela era muito rico, tinha propriedades nesses países. Ele, na verdade, o pai dela que tinha um hospital. O Roberto trabalhava nesse hospital. E ela disse que depois de uma data, depois da recuperação dela, essa entidade, Roberto de Canalejas, não saiu mais de junto dela. Trabalhava muito bem, atendia muito bem os suicidas, mas ele não tinha sido suicida na última encarnação, mas tinha sido no século XIX, lá atrás. Século XIX não, século XVI. Deixa eu ver aqui. Foi no século XVI. Século XIX foi quando ele era o Roberto. Ele se suicidou por causa da esposa dele, que era esse mesmo espírito, Ivone. Então, por isso que ela está falando esse pedaço. A esse espírito, Roberto, diz ela, devo a grande experiência e instruções obtidas em casos de suicídio, refletido na vida do além. As receitas para enfermos, a mim concedidas por ele, no entanto, eram de preferência alopatas, redigida com o característico do médico encarnado. Ele, como espírito, receitava os remédios para as pessoas. Ela era médico. Servia-se da psicografia absolutamente mecânica para esse fim, o que me torturava muito, parecendo que meu braço e minha mão
por ele acionados, fossem oprimidos dentro de uma luva de ferro, o que me produzia até mesmo tonteira e aflição. Enquanto isso, os demais espíritos médicos que me concediam receituário e serviam da psicografia semimecânica, de forma que a caligrafia do amigo Roberto divergia profundamente da caligrafia dos demais. Era um espírito caprichoso que gostava de exigir o máximo das minhas faculdades mediúnicas e sua ação nos casos de manifestações de espíritos, de suicidas, em vários agrupamentos espíritas, foi das mais belas e eficientes. Eu me adaptava de boa mente às suas exigências, nele reconhecendo o amigo traiçoado de outrora, que em troca de traição me cercava de afetos, contribuindo com a boa vontade do coração para o meu soerguimento moral e espiritual nas lutas do presente. No dia 10 de março de 1932, porém, despediu-se tristemente de mim e dos agrupamentos espíritas, onde dava sua assistência, afirmando que iria tratar da própria reencarnação, e nunca mais obtive notícias dele. Olha que coisa interessante. O Roberto tinha sido o esposo dela na última encarnação e ele sofreu muito, né? Com a traição dela, né? Com a saída de casa, abandonando ele e o filho, ele e a filha. E ele a amava tanto que esperava ela voltar a qualquer momento. Ele não se ofendeu. Ele desencarnou e continuou junto dela, amando a esposa. E trabalhou muito tempo, né, durante 10 anos, junto dela, no atendimento aos enfermos, no atendimento aos espíritos suicidas, até que ele foi, em 1832, encarnar. Como ela falou aqui, 1932. Em 1932, a Dona Ivone tinha 32 anos, porque ela nasceu em 1900, né? 32 anos. Prosseguiram, entretanto, as belas sessões na residência da médium Zulmira Teixeira e posteriormente tive ocasião de ver materializado o mais belo fantasma que eu poderia contemplar, isto é, o guia espiritual da médium, que ela afirmava tratar-se de São Geraldo de Magela, religioso católico venerado como santo na Igreja Católica Romana, o qual incontestavelmente deverá ser um espírito de ordem superior. Então ela está falando aqui da materialização desse espírito. Nós dissemos que depois da síncope que ela teve, do desmaio, durante esses 2 meses, começou a trabalhar com o Roberto. Não foi. Porque esse desmaio aconteceu aos 42 anos de idade. E aqui foi em 1932. Então, quando ele retorna para reencarnar. Então, antes desse problema físico, ela já estava trabalhando com ele. Não vamos falar aqui da materialização que ela viu. Com efeito de uma beleza toda especial, por assim dizer, celeste, jovem, angelical, deixou-se contemplar no seu hábito religioso, singularmente iluminado, com reflexos azuis lucilantes. E tal a intensidade da luz que dele irradiava, que a sala, posta em penumbra, se iluminou como se um foco alvinitente e acendesse. O tipo de luz é inédito na Terra, iluminando ainda a sala contígua, através das vidraças da porta. A entidade cuja modelagem pelo ectoplasma foi presenciada pelos assistentes, porquanto a médium não se recolhia a nenhuma cabine, nem se resguardava sequer com uma cortina, uma vez modelada, deteve-se em atitude como que de oração, depois de deslizar pela sala à nossa frente, com as belas mãos de dedos longos
espalmadas e os braços estendidos para baixo ao longo do corpo, a cabeça levemente levantada para o alto e os olhos súplices. Então a gente vê aí a realidade de um espírito, que é um ser humano, ele materializado. Aqui a gente já está no final. Então, para quem está estudando, entende bem esse finalzinho que eu estou lendo aqui. Tá? Só mais uma página e a gente vai entrar no capítulo seguinte. Você quer perguntar alguma coisa? Ou quer falar alguma coisa? Médico, que foi esposo dela. Acho que está desligado. O médico, no caso aí, ele reencarnou em 32, né? Então, ela teve o desmaio em 42, Foi. certo? Então, a Dona Ivone, desde cedo, ela era espírita, né? Porque no caso aí, se ele reencarnou em 32 e ele trabalhou 10 anos com ela, não foi isso? Foi. O senhor Roberto? Foi o que ela disse aqui. Então, em 1922, ele Já estava com ela. estava ao lado dela trabalhando, certo? Ela tinha 22 anos. Aos 32, e depois dos 32 é que ela foi assistida pelo Charles, Dr. Bezerra, Leon Denis, todos esses espíritos. Ela foi desde criança. Pelo Dr. Bezerra, pelo Charles, por Leon Denis, por Roberto de Canalejas. Muitos espíritos auxiliaram. Muitos espíritos. O Roberto de Canaleja sempre a amou muito, mas ela sempre o repeliu. Porque essa história começa, para entender a história desses dois espíritos, a gente tinha que ler e entender os livros que contam essas histórias, que é Nas Voragens do Pecado, O Cavaleiro de Numié, o Drama da Bretanha. Eu não sei a ordem, acho que o primeiro livro é o Drama da Bretanha, o Cavaleiro de Numié e Nas Voragens do Pecado. Esse amor se inicia lá, acho que é no Drama da Bretanha, lá na noite de São Bartolomeu, no século XVI. Que foi a noite de São Bartolomeu? Foi uma matança que os católicos, olha como é que, em nome de Jesus, como se mata, que os católicos fizeram contra os protestantes. Então eles chamavam os protestantes de huguenotes, era um termo desdenhoso, pejorativo. Então a noite de São Bartolomeu foi essa matança. E nessa matança, o capitão Narbonne, acho que era capitão Narbonne, o cavaleiro de Numié, ele mata a família dela toda. O pai, que é o Charles, lá ele tinha outro nome, o pai, a mãe, os irmãos, só não matou ela porque ela não estava em casa. E quando ela chegou em casa e viu, ela ficou desesperada e jurou vingança. Jurou vingança e ela então assume um outro nome, assume a riqueza de uma mulher que a ajudava, que era muito rica, se aproxima da rainha e enreda o cavaleiro de Numié, o Narbonne, o capitão Narbonne, e o envolve, e ele se apaixona por ela. E no final ela também começa a gostar dele, a se apaixonar com ele. Mas ela mantém a vingança até o fim e consegue prendê-lo e ele morrer nas masmorras. Depois vem a outra história, acho que é Nas Voragens do Pecado. Continuando toda a história. Ela o trai novamente e ele morre. Depois vem um outro livro, até
que essa encarnação não tem livro por ela lançado, é uma outra autora que conta a última encarnação antes de Dona Ivone. Então a Dona Ivone foi a última, a penúltima. Tem um livro chamado Leila, a filha de Charles. Ela fala aqui do suicídio, ela não entra em detalhes que o livro tem. Esse livro conta a vida dela na última encarnação antes de Ivone. Entendeu? Entendi. Então a Dona Ivone, no caso, ela psicografou 3 livros? Esses 3 livros, mas tem muitos outros livros. Tem a Memória de um Suicida, que é escrito através do Camilo Cândido Botelho, que é o Camilo Castelo Branco, escritor português. Escreve ele e Leon Denis, que Leon Denis coloca a doutrina espírita, esse excelente livro, Memórias de um Suicida. Tem várias obras dela, o Drama da Bretanha, tem vários livros da Dona Ivone. São várias obras. Tem Nas Telas do Infinito, vários. Então, no caso aí, os espíritos se materializavam para a Dona Ivone? Não, ela os via. Ela tinha mediunidade, ela tinha vidência, ela tinha um desdobramento, ela tinha psicografia. E ela está contando um caso de materialização. Ela vem falando das materializações e conta aqui nesse centro espírita que esse espírito se materializou. É que ela está contando aqui. Entendi. Entendeu? Ela continua. Ele fala que tinha uma luz imensa, né, iluminando todo o ambiente. O espírito de São Geraldo de Magela. Esse espírito que foi canonizado pela igreja e conhecido como São Geraldo de Magela. A entidade cuja modelagem pelo ectoplasma foi presenciada pelos assistentes, porque aqui ela estava chegando no centro espírita e lá tinha a materialização. Foi presenciada pelos assistentes porquanto a médium não se recolhia em nenhuma cabine. Então ela dá aqui os detalhes do rosto, das mãos que nós lemos. O rosário, todavia, bem pouco se parecia com os rosários comuns da Terra. Era como estruturado de fluidos luminosos, frágil, diáfano, cintilante, indefinível. A assistência não se pôde conter e prorrompeu em prantos, pois realmente a materialização era venerável, infundindo respeito. A entidade nada disse, mas a suavidade, a ternura e o encantamento sobrevindos de nossos corações foram um atestado da veracidade do fato, visto que a verdade se impõe de modo inconfundível. Depois de alguns poucos minutos, durante os quais se deixou contemplar, o belo fantasma dissolveu-se, apagou-se em nossa presença, tal como se havia formado. E na sala então voltou a triste e pesada penumbra de antes. Entendeu? Entendi. Depois o espírito se desmaterializou. É meio maçante, mas eu tenho que ler, não tem jeito de eu não ler. Mas aí dá um entendimento, né? Dá. Com a leitura. Tá chegando os livros aí, se você vir para os estudos, tem um livro aqui, acho que chegou hoje o livro. Vamos lá. De outra feita, porém, espíritos turbulentos e obsessores se apresentavam, batendo pelas portas e no interior da mesa e das paredes, arrastando cadeiras e deixando ver um deles durante a materialização com a clássica túnica negra e o capuz. Vestuário esse tão próprio da classe, enquanto encobria o rosto com visível e impressionante máscara de caveira, batendo os dentes e alongando os pés
e as mãos de esqueleto humano para que os víssemos com precisão, pensando apavorar-nos. Que coisa, né? A gente não entende, né? Como é que o espírito fica desse jeito para assustar o outro, para ficar feio? No carnaval não tem uma opção de gente que se fantasia? Tem um bocado de gente que gosta de botar máscara, de assustar. Aí, ó. No mundo espiritual é a mesma coisa. Quer se impor, quer botar medo através do medo, bota uma máscara feia. É isso aí que está contando. Ambiente espiritual pesado e angustioso, sessão agitada e que o espírito do Dr. Augusto Silva pôs termo, mandando encerrar os trabalhos e cautelosamente advertindo-nos sobre a delicadeza de tais tentativas. E finalmente, numa das últimas reuniões a que assisti, realizadas por essa admirável médium, tive a oportunidade de contemplar ainda, transfigurado na própria médium, a qual desapareceu da nossa vista, estando sentada como sempre à nossa frente, o menino Zezé, de 14 anos, sobrinho de outra médium, lavrense, a senhora G, morto por afogamento na lagoa denominada Angola, nos arredores da cidade durante as férias do ano de 1924, as quais passava com a tia, pois residia na capital paulista. Apresentou-se ele com a indumentária usada para o sepultamento do cadáver, ou seja, terno de calças curtas azul marinho e camisa branca, tipo esporte, com a respectiva gola sobre a gola do paletó e punhos à mostra, como então era a moda para os rapazes daquela idade. Indumentária também, habitualmente usada pelo jovem a preço, antes da desencarnação. Na mesma reunião, foi também materializado o espírito familiar da médium, o índio brasileiro Emanuel, e o qual tantas e tão belas curas em enfermos e obsidiados realizou com o concurso da mesma intérprete. Assim, humanizado, o índio Emanuel dir-se-ia estátua de bronze lucilante, tão bela era a sua aparência. Meio desnudo, trazia como único vestuário os acessórios próprios da condição indígena. E o seu talabarte, o depósito das flechas, as próprias flechas, o arco, o diadema e as pequenas penas que o enfeitavam lucilavam em reflexos brancos, azuis e amarelos. Era jovem e trazia como estampida em toda a sua configuração a raça indígena a que pertencera, a raça tamoio. Tudo bem até aí? Entendeu? Ela falou aqui do menino que se materializava, um índio, né? Um índio. Em linguagem da sua tribo, usando o sotaque próprio dos índios brasileiros, pela garganta da médium em transe, ele orou o Pai Nosso, em voz discreta e solene. Ao despedir-se, não foi possível constatar a autenticidade desse dialeto, pois as pessoas presentes não conheciam o idioma tupi-guarani, nem os derivados. Todavia, diante de fenômenos tão belos e positivos, verificados em presença de toda assistência, sem escuridão, sem gabinetes isolados, sem cortinas e, portanto, sem quaisquer possibilidade de engodo, e ainda com a vigilância aguçada de alguns que não desejavam ser enganados, como duvidar de que a entidade realmente usasse para orar entre os seus novos amigos terrenos o dialeto materno aprendido em tempos idos nas matas do Brasil.
Agora, olha só, isso que é médium mesmo, né? Materializava o espírito e o espírito falava no seu dialeto ali, por outra médium, e fazendo a oração do Pai Nosso. É a comprovação da existência do mundo espiritual. A materialização é um dos mais belos fenômenos que pode existir. Então, ela presenciou isso nesse centro, nessa cidade para que ela tinha mudado. Tudo bem até aí? Está cansativo? Não, é porque a Dona Ivone, como médium, ela era uma pessoa acima, né? Era um médium ostensivo, né? Um bom médium, como a gente diz. Ela, o Chico, o Divaldo, o Altivo, médiuns extraordinários. O Eurípides Barçanufo, grandes médiuns, como outros aí, tem muito médium bem, um Peixotinho. Peixotinho era médium de materialização. Se você botar aí no seu celular, aí no Google, você bota aí Peixotinho, que você vai ver uma opção de espírito materializado. E o Chico era amigo do Peixotinho. Mas a gente vê, senhor Newton, que a materialização para a espiritualidade é uma coisa difícil, né? É um trabalho complexo. É complexo. Pois é, porque o trabalho que hoje em dia nós temos o conhecimento nas casas espíritas é um trabalho mais de tratamento, Isso. né? Não precisa você gastar tanto fluido. Porque o médium de materialização é um médium de efeitos físicos. Todo médium de cura é médium também de efeitos físicos. Nem todo médium de efeito físico é médium de cura. Mas você aproveita a energia do médium, se ele quiser trabalhar na cura, e ela é potencializado pelos guias, pelos trabalhadores, e ele vai fazer a cura, faz o tratamento. A gente chama cura, mas é o tratamento, né? Algumas pessoas ficam curadas mesmo. Mas o senhor sabe como se dá a materialização? Sim, tem que ter um médium que doa o fluido, o ectoplasma. Mas esse médium é um médium encarnado? Sim, o médium tem que ser é uma encarnado. alma, né? Vamos pensar assim, vamos supor que eu seja um médium de materialização. Essa materialização que ela relatou foi a luz do dia, tudo iluminado, mas é necessário que se apague as luzes, deixe o médium numa cabine para que as pessoas não vá até ele e contamine o fluido, que ele pode até perder a vida nessas. Por isso que é complexo, como você disse, é difícil. Então vamos supor que eu seja o médium de materialização. Eu vou entrar num torpor, vou dormir, vou apagar, e pelos meus orifícios, é bom ver aí num Peixotinho, abre aí no teu celular, Peixotinho. Aí começa a sair feito um algodão doce da minha boca. Qual algodão doce? Aquela massa sai pelos ouvidos, sai pelas narinas, por todos os orifícios. Aquilo ali se chama ectoplasma. Ecto, para fora. Plasma, energia. Ectoplasma, energia para fora. E o espírito absorve aquela energia no seu perispírito e ele vai se materializar. Ela citou no início a materialização de Kate King, feita em laboratório. O médium era Florence Cook, feita em laboratório pelo grande cientista da época chamado William Crookes. William Crookes descobriu o quarto estado da matéria, o quarto estado, o estado irradiante, descobriu outras coisas. Desse quarto estado, um outro já desenvolveu o raio-x. Então era um cientista conhecidíssimo na Europa, na Inglaterra. Ele era tão importante para a Inglaterra na sua época como foi Isaac Newton.
Então ele cortava a unha do espírito, o cabelo, o pedaço da roupa, o espírito desfilava com ele no salão, ficando 3 horas materializado, conversando. Mas as outras pessoas podiam ver esse espírito? Todos veem, a materialização todo mundo vê. Então o altivo vai se materializar, você vai falar com ele, ele vai apertar sua mão, igual você fala comigo e aperta a minha mão. Aqui tem um médium, ó, o Peixotinho, o Chico está do lado dele. Olha, quem está aqui vendo, está vendo o Peixotinho sentado, saindo pela boca, feito um algodão doce, ó. E do lado está o Chico novinho, do lado dele, e atrás o espírito materializado, com um véu branco. E as materializações de William Crookes era normal, pele, dedo, mão, unha, cabelo. O espírito falava, depois o espírito sumia. E esse médio de materialização que empresta o fluido, ele tem que estar assim no mesmo local ou tem que estar no mesmo local? Tem que estar no mesmo local, pertinho. Como está aqui o espírito atrás dele, o espírito pode se deslocar. Pode materializar só a mão do espírito, então foram vistas mãos, né? Lembra da mãozinha lá da família Ada? A mãozinha, a mão. O materializado a mão, somente a mão com o instrumento, o espírito tocando o instrumento. Tem muita materialização interessante. Mas essa época passou, né? Essa época passou, que é a época da comprovação. Eu desmarquei aqui, nós estamos na página 94, né? 93. Vamos continuar um pouquinho mais? César Gonçalves, um dos maiores oradores espíritas de todos os tempos no Brasil, investigador meticuloso do fenômeno mediúnico, encontrava-se presente a essa última reunião. Não havia, porém, atas. Em Lavras, não se cogitava de arquivar em livros ou atas as importantes revelações concedidas pelo mundo invisível. E talvez porque não existisse tal preocupação, despidos todos os praticantes do espiritismo, ali reunidos, do espírito de sensacionalismo, os fenômenos eram espontâneos e da melhor qualidade. Por quê? Porque os médios eram simples, eles não queriam ir para os holofotes, não queriam aparecer. Então ela fala aqui dos melhores fenômenos. Posteriormente, em outras localidades onde o destino me levou, tive ocasião de assistir às novas sessões de materializações de espíritos desencarnados, conquanto respeitáveis e bem dirigidas, não foram, porém, assim tão belas, nem tão convincentes. Em meu coração, Lavras é uma cidade de Minas, né? Lavras, a cidade dos ipês, no extremo sudoeste do estado de Minas Gerais, ficou assinalada como o local das mais importantes revelações do além-túmulo que tive ocasião de observar, e por isso não pude jamais esquecê-la. Aí a gente termina esse capítulo sobre materialização. Você quer perguntar alguma coisa a mais? Então, nós temos Allan Kardec, que em 1800 e pouco, né? 1857. E de Allan Kardec para cá, com Allan Kardec vieram as mesas girantes, os espíritos que instruíram Allan Kardec, certo? E depois dessa instrução toda, do Allan Kardec ter codificado as suas
todas as suas obras, aí vieram esses médiums, né? Como o Chico Xavier, como a Dona Ivone e o Leon Denis, não é isso? Ou o Leon Denis veio antes? Veio antes. Antes do Chico Xavier? É, bem antes. Interessante isso. Então vamos lá. O fenômeno das mesas girantes, as portas para o mundo espiritual se abriram, na verdade, lá nos Estados Unidos. Começou ali com as irmãs Fox, na cidade de Hydesville, em 1848. Ali se estabeleceu a primeira comunicação, não que não houvesse antes, isso sempre aconteceu desde que o mundo é mundo, mas ali se estabeleceu uma comunicação entre o espírito, através dos raps, e aquelas crianças, as irmãs Fox, através das pancadas, raps pancada. Se estabeleceu um código, sim, não, e depois o alfabeto, pancadas para o número, para a primeira letra A, letra C, letra D, letra Z, então houve uma comunicação. E dali se espalhou pelos Estados Unidos e por toda a Europa. Na época, século XIX, época do Iluminismo, a época em que a ciência, a razão estava prevalecendo, surgiram vários filósofos na Europa toda e a grande maioria materialistas, filósofos materialistas como Hegel, Augusto Comte, vários filósofos materialistas. Já tinha havido a Revolução Francesa antes, expulsando Deus da França, né? A igreja já não correspondia, dando as respostas, estava desacreditada àqueles que tinham as suas dúvidas, os seus questionamentos. E o suicídio aumentou muito. Os jovens se embebedavam e liam autores materialistas. Surge no meio dessa confusão toda aí Allan Kardec, que era um professor, Hippolyte Léon Denis Rivail, um professor, com vários livros escritos, um poliglota, livros traduzidos do francês para o alemão, do francês para o inglês, porque ele falava inglês, alemão, além do francês, da sua língua mãe, holandês, espanhol. E ele, então, foi chamado para ver o fenômeno das mesas girantes, e as mesas davam respostas. Ele, muito inteligente, disse assim: mesa da resposta? Eu não vou ver isso. O magnetismo deve explicar toda essa movimentação dessas mesas. Porque ele conhecia o magnetismo, ele tinha um grupo, ele já estudava o magnetismo há mais de 30 anos. O magnetismo também veio em 1700 e pouco, século XVIII, com Mesmer, Franz Anton Mesmer. E teve vários seguidores, vários pesquisadores. E Kardec estudava sobre o magnetismo. Até que depois de insistir muito, um amigo dele, a família Fortier, um amigo Fortier, falei, vamos lá numa reunião dessa, vamos lá. Insistiu, ele, tá bom, eu vou. E quando ele viu, falou assim, uma mesa se mexia, tudo bem, mas a mesa dá resposta, falar, mesa não tem cérebro. Então, ele foi um pesquisador. Isso aí foi em 1854, 55, 54. Começou a pesquisar, a investigar, a fazer perguntas. Aí entra as irmãs, a família Boudin, tem a menina Carolina Boudin e Julie Boudin, de uma menina de 14 anos e a outra de 15. A primeira, até a pergunta 500 do Livro dos Espíritos, 540, 500, essas meninas que deram. E ele pesquisa isso, não só na França, em muitas cartas do mundo inteiro. Por exemplo, a pergunta, aquele filme é muito interessante que tem sobre Kardec.
Então, a primeira obra de Kardec foi o Livro dos Espíritos? Então, vamos lá. Então, teve todas essas pesquisas, ele começou a pesquisar em 54. Em 1857, ele lança o Livro dos Espíritos, com 500 perguntas, a metade do livro, e o livro foi completado depois. Hoje ele tem 1019 perguntas com outros médios, como a irmã Cidufo e aquela outra médium sonambúlica, que eu não me lembro o nome. E ele completou as 1019 perguntas. O Livro dos Espíritos é a coluna mestra da doutrina espírita. Foi lançado em 18 de abril de 1857. Os demais livros do Pentateuco, que a gente chama, que são os 4 livros, o Evangelho, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno e a Gênese, são, vamos dizer, costelas do Livro dos Espíritos. Então, o Livro dos Médiuns é a continuidade do Livro dos Espíritos, como está ali escrito. E ele continuou a segunda parte do Livro dos Espíritos, quando fala dos médiuns ou do mundo dos espíritos, do mundo dos espíritos. E dali surgiu o Livro dos Médiuns. E o Livro dos Médiuns foi lançado logo depois, em 1860. Depois vem o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864, que é a terceira parte, o aprofundamento da terceira parte do Livro dos Espíritos. A terceira parte do Livro dos Espíritos fala das leis morais. Depois, em 1867, 1865, 64, o Evangelho, em 1865, é lançado o livro A Gênese. A Gênese corresponde à primeira parte do Livro dos Espíritos. E depois, em 1869, é lançado o livro A Gênese. Eu estou lendo a Gênesis. Então, estou encantada com o conhecimento escrito ali. Então, Gênese foi obra de Allan Kardec também? Sim. Então, E qual o livro que ele não completou, que a esposa foi Então, vamos lá. Em 1865, que foi lançado o livro Céu e Inferno, 1865, que equivale à quarta parte do Livro dos Espíritos, e depois, em 1869, o livro A Gênese, que corresponde à primeira parte do Livro dos Espíritos. Então, o livro principal, a Gênese 1868, em 69 Kardec desencarna. Então foi 1857 o Livro dos Espíritos, 1861 o Livro dos Médiuns, 1864 o Evangelho segundo o Espiritismo, 1865 o Céu e o Inferno, 1868 a Gênese, 1869 Kardec desencarna. Em 14 anos ele trouxe a doutrina espírita. Paralela a essas obras de Kardec, você tem a Revista Espírita. São 12 volumes, são 12 anos de Revista Espírita, aonde ele vai relatando tudo que ele recebe, tudo que chega ao seu conhecimento. Então, a primeira Revista Espírita foi lançada em 1858 e a última em 1869. O livro que a senhora está se referindo é o Obras Póstumas. Eram anotações que ele fazia, não era um livro, que depois foi feito o livro Obras Póstumas. Tanto está dizendo pós-morte de Kardec, Obras Póstumas. Mas o nome é Gênesis, né? Não, a Gênese em 1868. É a Gênese que eu estou lendo. A Gênese foi Kardec, então, não fez o livro. Kardec, ele foi um grande pedagogo, foi discípulo de Pestalozzi, o grande Pestalozzi. E ele, como professor, ele, conhecedor da gramática, ele concatenou as ideias espíritas. Ele fazia as perguntas, as respostas, ordenou. O livro é o livro dos Espíritos, não o livro de Allan Kardec. Kardec foi o responsável pela compilação da obra.
Então a obra principal é o Livro dos Espíritos. As demais obras todas são, vamos dizer assim, costelas do Livro dos Espíritos. Tá? Não teve problema, eu abri um pouco para lá, eu terminei o capítulo um pouquinho mais cedo, semana que vem a gente continua, mas basicamente é isso, não tem problema nenhum a gente tirar dúvida. Entendeu? Então a gente deve estudar primeiro. Terminei. A gente só vai fazer a prece e eu converso com você, tá? Então nós terminamos o nosso estudo. Semana que vem a gente continua no livro Recordações da Mediunidade. Queremos agradecer a nossa irmã Ivone, a quem pedimos inspiração e certamente ela nos ajudou. Perdoa-nos o cansaço, as nossas deficiências físicas, por muitas vezes não alcançarmos o ideal, o objetivo que a senhora deseja. Mas muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado ao altivo, muito obrigado aos espíritos guias aqui presentes. Que esse estudo sirva para o melhor desempenho das nossas faculdades mediúnicas, conhecendo melhor a mediunidade, conhecendo melhor com a experiência dessa querida irmã. Em nome do altivo, em nome da direção espiritual da nossa casa, em nome do amor, em nome do nosso amor, Nurdinha, em nome da Dona Ivone, de Leon Denis, do Charles, dos guias aqui presentes, em teu nome, Jesus, mas acima de tudo em nome de Deus, damos por encerrados os estudos da tarde de hoje. Que assim seja.